Já está gravando? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do professor Yuri sobre programação. O tema da videoaula de hoje é polimorfismo e C++. Como pré-requisito para esta videoaula, você necessita conhecer herança de classe em C++. Eu gravei algumas videoaulas, elas irão aparecer aqui no seu canto esquerdo, nos links de interação. Polimorfismo é a junção de duas palavras. Poly, que quer dizer múltiplas, morfismo, que quer dizer formas, ou seja, múltiplas formas. São as múltiplas formas de execução de um método. Um método pode ter múltiplos comportamentos, múltiplas formas de ser executado. O polimorfismo é a habilidade de objetos de classes diferentes relacionados por herança a responderem diferentemente à mesma mensagem, como a execução de um método, por exemplo. Em uma hierarquia de classes, uma variável ponteiro de uma classe base pode conter referência para objetos das classes derivadas. O polimorfismo permite que a chamada de um método a partir de um ponteiro de uma classe base tenha um comportamento definido não pela classe base, necessariamente, mas pela classe do objeto instanciado. Para que isso ocorra em C++, é necessário que o método seja declarado como virtual, significando que ele é um método polimórfico. Na sequência, iremos ver exemplos tanto em UML quanto em código C++ de como fazer o polimorfismo. Como exemplo para esta videoaula, iremos utilizar a hierarquia de classe apresentada na tela. Temos a classe animal como classe base, as classes derivadas pássaro, cachorro e cobra. E nesta hierarquia de classe nós temos então o método locomover na classe animal sendo sobrescrito nas classes pássaro e cobra. A ideia neste modelo de orientação a objeto que temos aqui é que o pássaro se locomove voando e a cobra se locomove se rastejando, diferente dos demais animais que por padrão utilizaremos aqui que eles caminham ou andam. Apresentando o código-fonte do exemplo que vimos de hierarquia de classe, nós temos aqui a classe animal, o protótipo da classe animal. Conforme mencionado em videoaula anterior, por sobrescrevermos o método locomover, ele precisa ser declarado como virtual. É isso que faz com que o método possa ser polimórfico. Tá? Este virtual permite que o método locomover tenha comportamentos diferentes nas demais classes e permite que tenhamos ponteiros para a classe animal que referenciam objetos de outras classes derivadas da classe animal. E no momento de executar o método locomover nesses ponteiros, nesses objetos, o método locomover executado não será o da classe animal, mas o da classe derivada no qual o objeto foi instanciado. Então, aqui na classe cachorro, nós não temos um método locomover, conforme já demonstrado no diagrama de classe. Cachorro não sobrescreve o método locomover. O animal cobra, a classe cobra, sobrescreve o método locomover, ou seja, a cobra tem um comportamento diferente da classe animal. Ele sobrescreve o método de mesmo nome e mesma assinatura da classe animal, ou seja, a cobra não anda, não se locomove como animal, mas se locomove de maneira diferente. A implementação deste método a gente vai ver na sequência. E por fim, a classe pássaro, que também tem o método locomover subscrito. Conforme já mencionado em videoaula anterior, como a classe base tem o método declarado como virtual, as demais classes derivadas, as classes derivadas de animal, não precisam declarar o método como virtual, apesar de que automaticamente eles serão virtual. A implementação destes métodos, então, é feita da seguinte forma. Um animal está aqui, se locomove andando, ou caminhando, ou se locomovendo, uma forma genérica, aqui definida neste exemplo, apenas para fins de exemplo. Ele gasta aí 0,5 de energia. Na classe cobra, o animal, então, a cobra se desloca, se locomove rastejando, e ele gasta aqui de energia 1,0. Já na classe pássaro,
ele simplesmente, o método locomover chama o método voar, né? E o método voar indica que o pássaro está voando e gasta aí 0,5 também de energia. Indo então para o programa principal, a fim de aplicar o polimorfismo, temos como exemplo aqui um vetor de animais. Neste vetor, cabe então aqui 5 ponteiros para animais, né? 5 ponteiros para objetos da classe animal. Convém explicar aqui que polimorfismo e herança de classes permitem, né, que um ponteiro para um objeto de uma classe base contenha uma referência para objeto de uma classe derivada. Sendo assim, se temos um vetor de 5 ponteiros para a classe animal, significa que aqui, além de objetos da classe animal, nós conseguimos inserir também referências para objetos das classes pássaro, cachorro e cobra. E é o que é feito aqui embaixo, né? Então, na posição 0 do vetor, colocamos um ponteiro para um novo animal. Na posição 1, um ponteiro para um novo pássaro. Na posição 2, um ponteiro para um novo cachorro. Posição 3, uma nova cobra. E posição 4, outro animal, né? Um novo animal. Então, por meio deste for, né, percorremos o vetor, posição por posição, da posição 0 até a posição 4, né, imprimindo o quê? A posição, o respectivo i, né, e chamando o método locomover de cada um dos animais. E, na sequência, imprimindo uma quebra de linha. Bom, o que vai acontecer? Aqui acontece a mágica do polimorfismo. Por quê? Porque locomover aqui, né, por ser virtual e termos implementações diferentes nas classes base e classes derivadas, né, então aqui locomover será executado para cada um dos animais de acordo com o animal que está em execução aqui, o animal que está sendo utilizado de acordo com a posição i. Por exemplo, quando i for 0, será executado então o método locomover da classe animal, já que na posição 0 nós temos um animal. Quando i for 1, na posição 1 nós temos um pássaro. Logo, ao executar o método locomover aqui será executado da classe pássaro, ou seja, ele vai imprimir aqui que o pássaro está voando. Quando i for 2, ele fará, né, a chamada do método locomover do cachorro. Como o cachorro não sobrescreve o método locomover chamado aqui será o da classe animal, né? Ele indicará aqui que o animal está andando. Quando i for 3, será um objeto cobra. Logo, né, ele executará o método locomover da classe cobra, né? Indicará aqui que a cobra está rastejando. Por fim, quando i for 4, né, nós temos novamente um animal aqui, na posição 4, o método locomover será o da classe animal. Executando, colocando aqui para o lado, né, para poder ver, temos aqui. Então, a posição 0 ele vai dizer que o animal está andando, né, é um animal. Posição o pássaro está voando, é um pássaro. Posição 2, o animal está andando, já que cachorro não subscreve o método locomover, né, então ele vai usar da classe animal. Na posição 3 temos uma cobra, né, na posição 4 novamente um animal. E essa foi então a mágica do polimorfismo dentro da hierarquia de classes. Nós conseguimos aqui, com um conjunto de ponteiros do tipo, né, ponteiro para animal, conter, né, neles diversos objetos de classes, tanto da classe animal quanto das classes especializadas. E aqui observa-se que quando a gente olha somente este código, né, na linha 22 aqui, a chamada de locomover, nós não sabemos exatamente qual método locomover será executado. Porém, nós temos certeza que aqui temos um animal se locomovendo. Isso é possível porque o contrato do método locomover da classe animal indica que o animal deve se locomover. Porém, ele não indica como isto irá acontecer, nem sua implementação, né? E assim temos aqui que locomover é polimórfico, ou seja, ele tem muitas formas de ser executado. Vamos agora para um segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos as mesmas classes envolvidas do primeiro, porém agora nós vamos utilizar uma abordagem um pouquinho diferente. Nesta abordagem, iremos utilizar a passagem de parâmetros e ver uma outra funcionalidade do polimorfismo. Temos aqui, então, a declaração
da função interagir. Ela está declarada aqui embaixo, né? Lá em cima é o protótipo. Nesta função é recebido um ponteiro para um animal. E aqui no main nós temos aquela mesma estrutura, né, de vetor e for utilizada no exemplo anterior. Só que agora, em vez da chamada do método locomover, nós temos a passagem de parâmetro, né? A chamada da função interagir com a passagem do animal em específico, né? O animal da posição i do vetor, como argumento para a função interagir. Essa função interagir terá como funcionalidade, então, interagir com o animal, não importando qual animal irá, digamos, ser passado pelo argumento A. Né? De maneira que qualquer animal, sendo um animal genérico da classe animal, um pássaro, um cachorro ou uma cobra, será manipulado pela função interagir. Interagir aqui vai fazer o quê? A mesma coisa, ele vai chamar o método locomover do animal passado como argumento. E aqui temos uma novidade. Supondo que, quando o animal passado como argumento para A, né, na função interagir, for um animal da classe cachorro, nós queremos fazer ele latir também. É isto que este código está fazendo aqui, em duas etapas. Primeiro, né, nós estamos fazendo aqui um Dynamic Cast. Essa função Dynamic Cast ela é definida diretamente no compilador, então, ou seja, não é necessário nenhum include de biblioteca para o seu uso. Similar ao sizeof, muito utilizado na linguagem C. O que está sendo feito aqui? Bom, como a gente recebeu, né, como um ponteiro para um animal, ao executar o método locomover, é executado o método locomover daquele animal, e aqui na sequência nós precisamos verificar se ele é um cachorro. Para isso, então, a chamada do Dynamic Cast, né, passando aqui dentro, entre esse sinal de maior e menor, né, que a gente quer converter o A, né, o objeto ponteiro, para o objeto que está na variável A, para um tipo ponteiro cachorro. Né? Isto significa o quê? Que se A realmente tiver uma referência para um objeto da classe cachorro, esse cast, essa conversão, né, será feita. O A, o ponteiro para A, será convertido, né, num ponteiro para cachorro e atribuído na variável C, que é do tipo, né, ponteiro cachorro. Agora, se A não for um cachorro, né, for um animal qualquer outro, né, seja um objeto da classe animal, ou da classe cobra, ou da classe pássaro, então C irá receber o valor null, né, ou seja, um ponteiro nulo, significando que ele não aponta para lugar nenhum, não existe uma referência. Né? Null, o significado de null é não existe referência para qualquer coisa. Então, depois desta ação, né, ou temos na variável C um ponteiro para o objeto, para o mesmo objeto, só que agora sendo do tipo ponteiro cachorro, ou temos null. Se não for null, significa que nós temos um ponteiro para cachorro. Então, podemos simplesmente chamar o método latir da variável C. O que significa tudo isso, então? Que aqui nós verificamos se o animal é um cachorro. Aqui nós verificamos se conseguimos realmente converter esse animal para um cachorro. E se conseguirmos, então mandamos o cachorro latir. Executando esse programa, então, observem aqui como é que ficou, então, né? Ó, tudo está exatamente como estava antes, né? No exemplo anterior. Ó, o animal está andando, que é o animal da posição 0. Na posição nós temos um pássaro, ele voa, né? Na posição 2 nós temos um cachorro. Então ele usa o método locomover da classe animal, né? Já que cachorro não sobrescreve esse método. Porém, observe que ele imprime na tela o cachorro está latindo, que é a execução do método latir, né? Aqui na linha 39. E assim sucessivamente. Observe-se que o 3 é uma cobra, então ele não imprime, ele não executa o método latir, e o quarto, né, a quinta posição, na posição 4, é um animal, também não executa o método latir. Por fim, antes de encerrarmos este assunto sobre polimorfismo, é necessário mais uma coisa que é muito importante em C++, quando tratamos de hierarquia de classes e polimorfismo em C++. Na implementação da classe base, ou seja, a classe animal,
vou pegar aqui o arquivo de cabeçalho, né, o header, é necessário que o destrutor seja virtual. Mesmo que a sua classe, né, animal, tá, não tenha um método destrutor definido, porque você não precisa desalocar nenhum recurso, né, alocado pela classe, como ela será a classe base das demais, é importantíssimo que seja declarado um destrutor com a palavra reservada virtual, mesmo que a sua implementação não tenha nada, como a gente pode ver aqui, está vazia. Tá? Isso porque o que acontece? Se as demais classes cachorro, cobra e pássaro vierem a implementar um destrutor, tá? Caso você não coloque a classe base, o destrutor como virtual, né, nós teremos problemas no momento de destruir aqueles objetos. Tá? De acordo com a documentação encontrada tanto na internet quanto em livros, o comportamento de um método destrutor que não é declarado como virtual, né, nas classes derivadas é indefinido. Pode variar conforme o compilador, que no momento de destruir um objeto, o compilador ele pode fazer de maneira correta a ordem de execução dos destrutores. Primeiro, chamar o destrutor da classe derivada, para, por último, chamar o destrutor da classe base. Porém, tá, em alguns compiladores, o que pode acontecer é que ele chama somente o destrutor da classe derivada e não chamar o destrutor da classe base. Isso se esta recomendação não for feita, né? Ou seja, não for declarado o destrutor virtual na classe base. Caso seja declarado o destrutor virtual na classe base, que no caso aqui é animal, então estes problemas não acontecerão. E essa foi a videoaula de polimorfismo em C++. Nós vimos o conceito de polimorfismo, o seu uso em C++ e o porquê utilizá-lo. Se gostou, dá joinha, compartilhe com seus amigos e muito obrigado.